Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova da Federal de 2014. A questão 25 diz: o estudo de cadeias tróficas é importante para a compreensão das relações entre organismos em um ambiente. Uma forma de estudá-las é pela produtividade em biomassa em cada nível da cadeia. Supondo que a existência de uma cadeia no ambiente aquático com 3 comunidades de organismos, vegetação, herbívoros e carnívoros, em equilíbrio. Ou seja, não tem nada exagerado, não tem, sei lá, carnívoro em excesso depredando todo mundo, nem nada assim. Não tem humano pescando lá e avacalhando com o ecossistema. Está tudo em equilíbrio. Qual dos gráficos representam a variação dessas comunidades em biomassa, grama por metro quadrado? Grama do que? Grama de cada um desses compartimentos, de vegetação, de herbívoros ou de predadores. Em função da disponibilidade de luz. Disponibilidade de luz ele mediu como milimol de luz por metro quadrado por segundo. Vamos imaginar então o que acontece com as comunidades, tá? Tanto de vegetação quanto de herbívoros e de predadores quando a gente varia a quantidade de luz em um determinado ambiente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Imagine que eu tenha lá, bem feliz, uma quantidade de luz qualquer. E eu tenho ali o meu compartimento de vegetação. Bastante vegetação. Aí, para comer essa vegetação, eu vou ter herbívoros. Ter alguns herbívoros. E para comer esses herbívoros, alguns carnívoros aqui. Tranquilo. E aí, por alguma razão, eu passo a ter mais luz. Tá tendo mais luz. Bastante luz. O que acontece agora? Eu tenho um recurso para fazer fotossíntese. Tá? Então, eu vou aumentar aqui. Olha só. Aumentei a minha quantidade de vegetação. Porque agora eu posso fazer mais fotossíntese. Eu tenho mais luz para mais fotossíntese, mais biomassa. Então, conforme aumenta a intensidade luminosa, aumenta a biomassa de planta. Porém, irrestritamente, não, porque existe uma coisa chamada resistência do meio. O meio vai começar a resistir a esse crescimento exagerado da vegetação. Quem que vai fazer isso? É justamente os herbívoros. Se tem bastante vegetação, os herbívoros têm bastante recurso para se alimentar também. E aí os herbívoros começam a se reproduzir, aumenta a biomassa deles, porque agora eles têm bastante comida. Só que, como a gente viu aqui no vídeo de relações ecológicas, quando eu tenho muito herbívoro, eu tenho muito recurso justamente para quem? Para os carnívoros. Então eu passo a ter muito carnívoro também. Ah, então aumenta todo mundo? Não, porque olha, se eu tenho muito carnívoro, o que acontece com o herbívoro? Começa a sofrer uma pressão de predação. E aí eu tenho uma diminuição na minha quantidade de herbívoros. Olha lá, agora já não tem tanto herbívoro assim. O que aconteceria com a planta? A planta também. Ela teria muito crescimento, só que o herbívoro diminui o crescimento. Só que aí, como eu diminuo o crescimento de herbívoro, eu ainda tenho crescimento vegetal um pouco mais singelo, talvez, do que potencialmente seria, mas eu ainda tenho aqui o meu crescimento de vegetação. Meu crescimento de herbívoro é pouca coisa, porque eu tenho um carnívoro aqui. Claro que, como eu não tenho tanto herbívoro assim, a população de carnívoros acaba diminuindo. Tá? O aumento não é tão grande quanto poderia ser. Então, tem um crescimento aqui na parte da vegetação. Um herbívoro que fica mais ou menos no 0 a 0. Por quê? Tem muito recurso. Aumenta a população de herbívoro. Vamos desenhar isso aqui num gráfico temporal para ficar mais fácil, talvez. Tem aqui, nossa, população e o tempo. Aí, o que aconteceu nesse primeiro momento? Aumenta a vegetação. O que acontece com o herbívoro? Aumenta o herbívoro também. Só que aí agora eu aumento, como eu tenho muito herbívoro, o carnívoro aumenta também.
e aí a população até chegar em um equilíbrio. Tá? Vai aumentar, mas não vai aumentar tanto assim. Ela vai aumentar bem mais vagarosamente do que as outras populações, porque ela está no meio do sanduíche aqui. Quem que parece esse gráfico aqui? Quem que parece que aumentou a situação dos vegetais, aumentou um pouco a situação, dos carnívoros e aumentou quase nada aqui, coitado, dos herbívoros? Justamente a letra A. Olha só na letra A, eu tenho uma vegetação aqui, a vegetação sobe legal, sobe bastante, subiu bem. O herbívoro, coitado, você quase não vê o crescimento dele, ele está bem próximo de zero aqui, e ele está quase nada maior aqui desse outro lado. Ele cresce, mas ele cresce com a timidez tão grande. E aqui o predador ele sobe mais do que o herbívoro, mas ele sobe bem menos do que o vegetal. Tá? Então a resposta é a letra A, bem tranquilo. Todos os outros não fazem. Pô, se eu aumento a luz, vai diminuir a vegetação, diminui predador. Não tem nada a ver isso aqui. Esse outro aqui, pô, aumenta a planta, diminui o herbívoro e o predador fica na mesma. Essa daqui a planta não muda, mas por alguma razão o herbívoro sobe pra caramba e não altera o predador. Aqui a planta também não muda quando eu coloco luz, imagina se não. Tá? E aí os dois diminuem, faz menor sentido. Resposta então letra A. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.